Muito bem, portal RDC, temperatura em 15 graus, a gente segue acompanhando aí na tarde de hoje, né? Também a questão aí dos alagamentos. Em seguidinho eu vou contar para você como é que vai ficar a previsão do tempo nessa quinta-feira. Mas está chegando aí também o dia do cliente, né? E a gente vai falar agora sobre tendências e comportamento do consumidor. Estou recebendo aqui o Michael Dias, que é especialista em neurociência e também em comportamento. Michael, seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. O dia do cliente é 15 de setembro, né? Aí. 15 de setembro. Bom, o que a gente pode falar então, Michael, aí, né? O dia do cliente, comemorado no próximo dia 15 de setembro, é uma data importante, não só para os clientes também, né, Michael, mas para os negócios e para as empresas também, né? E eu começo te perguntando o que as empresas podem fazer para atrair aí os clientes nesse momento. Pergunta de $1 milhão. É uma pergunta de $1 milhão, com certeza. Ela é uma data, na verdade, veio para celebrar a existência dos clientes para as empresas, que é o grande objetivo que todas buscam, né? Como é que as empresas podem atrair o olhar dos clientes nesse momento? Geralmente, as empresas elas acabam nessa data buscando fazer ações promocionais, né, mandar mensagens, ativar elas de alguma forma para que elas sejam lembradas. Né? Estamos aqui, estamos olhando vocês, né? Lembrem da gente. Né? Então, geralmente essas são as ações mais tradicionais, mais comuns que as empresas andam fazendo. Só que eu acho que essa data também ela serve para uma reflexão muito grande dos negócios e entender que o cliente é o ponto mais importante da empresa deles. E ele não pode ser só lembrado no dia do cliente, que é 15 de setembro. Boa. Né? É importantíssimo as empresas estarem olhando ele ao longo do ano inteiro, pensando em ações, em estratégias, em promover boas experiências, porque essa relação dos outros 364 dias do ano que realmente vai transformar ele em cliente do negócio. É verdade, é verdade. E aí a gente entra daí, Michael, também a gente vê muito propagandas institucionais, né? Que não necessariamente vendem alguma coisa, mas como você falou, mostram a empresa. E você colocou uma expressão muito interessante, experiências. Porque vários produtos, o mesmo produto é vendido por várias empresas. Então, o que vai, até inclusive mesmos valores parecidos e tal, então o que vai fazer a diferença vai ser a experiência de comprar aquele produto com aquela empresa. Né? É importante a gente entender, e todos os empresários que têm negócio, independente do seu tamanho, entenderem, que ninguém acorda de manhã querendo comprar um produto. É verdade. Né? Vou dar um exemplo, ninguém acorda de manhã, eu preciso comprar um tênis novo. É verdade. Né? Agora, se tu for lá te trocar antes de ir pro teu trabalho e tu olhar que o teu tênis está meio batido, ele está gasto, daí tu vai pensar em comprar um tênis. O que isso quer exemplificar? As pessoas compram por necessidade. Toda e qualquer compra e produto busca sanar uma necessidade do consumidor. Então, quando os negócios eles estão ali preocupados em vender o seu produto, muitas vezes eles estão focando em apenas vender atributos de tecnologia, Sim. de qualidade. Só que está faltando muitas vezes eles entenderem o que realmente o cliente está necessitando para buscar aquele produto. E a partir do momento que eles entendem essa necessidade de uma forma mais clara, fica muito mais fácil a gente promover a nossa empresa. Porque eu estou lá sanando um problema, sanando uma necessidade do consumidor que vai fazer muito mais sentido. Olha aí, ó. E eu te pergunto também qual é a atenção que os clientes, aí por parte dos clientes, precisam ter, né, com as promoções, né, as ações dessa data. Isso é importante. O consumidor, ele cada vez está mais maduro e mais calejado, digamos assim, as ações promocionais das empresas, né? Se a gente pegar historicamente uma data que vai estar próxima aí, que é a Black Friday, né? Antigamente a gente brincava, as marcas faziam a promoção da metade do dobro. Né? Bota 50% a mais e vende pela metade. Então, assim, hoje o consumidor ele está muito antenado nas informações. Ele acompanha o ano inteiro, às vezes ele acompanha por meses produtos que ele deseja comprar. Né? De novo, ele está projetando aquela necessidade, ele não está precisando sanar ela agora, mas ele está fazendo essa projeção de compra e está acompanhando. Então, assim, se o teu cliente está na tua base, ele já tem uma relação com o teu negócio e tu vai ativar ele para uma ação promocional, bem provável que ele de alguma forma já acompanhe o teu negócio. Então, assim, é importante que essa ação que tu esteja propondo seja verdadeira, seja relevante, não seja uma ação assim, estou dando 5% de desconto ou estou dando um brindezinho na compra. Isso é uma ação que até ela pega mal para o cliente, porque se tu tá no dia do cliente querendo fazer uma celebração junto com ele
e o que tu promove é algo pífio, pequeno, né? Qual é a relevância que isso vai ter para o consumidor? Então é importante entender nessa data a empresa, o que ela tem que ofertar, porque o cliente está antenado. O cliente está entendendo quem é a empresa que está olhando para ele. Sim. E eu te pergunto, falando em cliente, né, qual é a diferença de cliente e de consumidor? Essa é uma ótima pergunta, porque às vezes as pessoas misturam né, a definição. Pense que o consumidor é aquele que precisa consumir aquele tipo de produto ou serviço. Em qualquer lugar, independe do lugar, ou independe se ele já comprou comigo ou não, como empresa. Sim, por exemplo, um restaurante. Toda pessoa que precisa comer, ela é uma consumidora de alimentos. São consumidores. Sim. Agora, o cliente é aquele que passa a ter uma relação com o teu negócio. E uma relação. Vamos dar um exemplo. Se tu estiver viajando, tu tá passando por uma cidade a passeio. Talvez tu nunca mais vai voltar na tua vida naquela cidade. Mas enquanto tu esteve lá, tu foi lá e frequentou um determinado restaurante numa quarta-feira de noite. Tu foi um consumidor. Por quê? Porque tu não criou uma relação com aquele negócio. Tu foi lá, utilizou do serviço porque era uma necessidade que tu tinha. Tu foi lá, utilizou, pagou, foi embora, acabou tua relação com o negócio. Agora, quando tu começa a ter frequência naquele estabelecimento, tu começa a criar relação, tu como consumidor passa a acompanhar aquela marca na rede social, tu começa a participar de um programa de fidelidade, daí tu passa a ser cliente. Porque tu realmente é um cliente ativo daquela empresa. Mesmo fora da cidade, pode procurar aquela mesma... Acontece, muitas vezes tu acaba tendo experiências tão boas que tu segue essa empresa, tu continua interagindo com essa empresa. Às vezes tu provoca a tua ida de novo para lá e quando eu for, eu vou lá de novo. Realmente tu virou um cliente, né? E é engraçado ver que muitas vezes os clientes conhecem mais profundamente a realidade do negócio, às vezes, do que seus próprios gestores, né? É verdade. Porque às vezes os gestores não estão ali no balcão, na frente, né? Que a gente fala com a barriga no balcão, né? E eles sim estão acompanhando a realidade daquele negócio, sabendo dos problemas, do quanto ela está sendo relevante. Então, acho que essa é a grande diferença. O consumidor é todo mundo que precisa adquirir aquele tipo de produto e serviço. Agora, o cliente é a minha base de clientes do meu negócio. E fica essa pergunta para os empresários, de novo, independente do tamanho, o quanto vocês estão olhando para os clientes, ou o quanto vocês não estão generalizando consumidores e clientes, tratando todo mundo de forma igual. Se alguém já conhece, já consumiu, já teve uma experiência dentro do teu negócio, é muito mais fácil tu criar uma relação e manter e aquecer para que ele continue comprando. Claro, né? Porque é muito comum, né? O cara vai lá, faz uma compra lá, ou consome... E se fala muito do pós-venda, né? E depois o cara vai atrás de outro. Eu estava vendo até esses dias uma escolinha infantil. Depois que a escolinha pegava as crianças e tal, ficava preocupado em novos do que fidelizar aquelas mães, aqueles pais que já tinham colocado ali, né? Não dava mais atenção, não atendia mais o telefone, mas na hora que estava procurando para fechar o contrato... Aí, isso na comunicação a gente chama das empresas olharem a jornada do cliente dentro do negócio. Né? Muitas vezes as empresas elas estão preocupadas apenas em efetivar a venda. Né? Ou promocionar, digamos assim, né? Fazer a publicidade, a comunicação e vender. Só que a jornada do cliente ela é muito mais extensa. Então a gente precisa olhar toda essa jornada, que é do momento que a comunicação atinge essa pessoa, quando ela entra no teu negócio, quando ela é atendida por alguém do negócio, né? Quando ela usufrui, às vezes, o produto dentro do teu estabelecimento, quando ela vai pagar, é um momento de ponto de contato. E o pós-venda, né? O pós-venda faz toda a diferença, porque é quando surge o problema. Né? Muitas vezes tu compra um equipamento, tu compra um produto, a tua roupa não serviu, seja qual for o problema que o cliente enfrentou, a hora do pós-venda é uma hora-chave. Porque ali, se tu provocar uma boa experiência, o cliente com certeza vai voltar. Porque ele sabe que a tua empresa está olhando para o cliente. Se sente seguro. Exatamente. E o que a gente pode, Michael, aí, uma empresa, né, pode pensar em ações e estratégias aí para satisfazer, né, essa satisfação, essa experiência do cliente? Aí vem um ponto bem bacana da gente trocar uma ideia pelo seguinte. Quando a gente fala em satisfação do cliente, a gente primeiro tem que imaginar que todo cliente tem que sair satisfeito de um negócio, né? Se ele saiu insatisfeito, ele não vai voltar. Então, é muito importante as empresas olharem assim, meu cliente tem que sair satisfeito. Isso é a mínima entrega que eu tenho que fazer. Sim, o mínimo. Né? Agora, para a gente explicar o que a empresa pode fazer, tem um lado da neurociência que ajuda a gente a entender isso. O nosso comportamento ele é motivado pelas emoções.
né? Tanto que a gente fala, toda compra é emotiva. Sim. Né? Ela tem um lado racional, mas ela é emotiva no final das contas. Quando a gente se depara com uma possibilidade de prazer e de bem-estar, que é o que o nosso cérebro está sempre procurando para a gente, né? Tem uma descarga de dopamina na nossa cabeça, assim, que está provocando que a gente faça aquilo. Mas aí tem uma outra parte do nosso cérebro que começa a lutar com ela. Que é o lado racional. Digamos, né? Assim, será que tu precisa comprar? Será que tem dinheiro? Será que essa é a melhor opção? Então, assim, começa esse embate na nossa cabeça para tomar a decisão. Só que daí o que empurra para a gente fazer a decisão de compra é o lado emotivo ter ganho esta guerra, legal, né? Só que daí como é que a gente faz isso acontecer, favorece isso para o cliente? Vamos adiante, olha aqui, ó, se você se conectou agora, eu estou conversando com o Michael Dias, que é especialista em neurociência e comportamento também, e a gente está falando do Dia do Consumidor, né? Falando do consumidor, o que é consumidor, o que é cliente, falando também sobre as empresas, e a entrevista está lá nas nossas redes sociais completa, e a gente vai seguir falando, ó, o pessoal está falando que vai pegar ali o vídeo do Wilson ali para mostrar para vocês, mas vamos seguir falando porque o Michael estava explicando para a gente aquele momento, né, estratégias que as empresas devem fazer para conseguir aí realizar a compra, né, conseguir fisgar aí o consumidor. E a gente está falando aquele momento ali que tem o emocional, que o cara quer comprar aquele tênis, mas aí tem o racional que diz que não. E aí, Michael, como é que fica? Exatamente. Então, como é que as empresas podem facilitar esse processo? Quanto mais elas provocarem informações sensoriais e experiências positivas para esse cliente, mais dopamina vai ter no nosso cérebro, mais a gente vai estar propenso a comprar. E na guerra do racional contra o emotivo vai ganhar. Né? Ainda mais no momento agora que todo mundo está racionalizando muito a sua compra, devido a momento de mercado, instabilidade, enfim, o cenário econômico que a gente vive, a gente precisa provocar boas sensações no consumidor. E, de novo, pensando em toda a jornada dele. Quanto mais sensações positivas, quanto mais boas experiências e quanto mais a marca mostrar que entende a necessidade do consumidor ao longo de toda essa jornada, isso vai fazendo um incremento no lado emotivo dele, positivo, para que ele realize a compra. Então, se em alguns momentos a gente teve mercados mais propensos à compra e estava mais fácil realizar a venda, não é o cenário de hoje. Né? Então, hoje as empresas precisam olhar para o consumidor, para o seu cliente e montarem estratégias para cada vez mais fazer ele se sentir bem. Que provoquem o prazer na experiência que ele está vivendo, porque aquilo vai abrir as portas do nosso cérebro e vai fazer o lado emotivo vencer. Bom, então isso aí a gente pode considerar que a empresa pode gerar daí uma conexão, né, verdadeira com o cliente. Você falou lá no início também, eu acho muito interessante, né? Hoje em dia o cliente está esperto também, né? Não adianta ficar aí... hoje a gente tem redes sociais, tem o Reclame Aqui, tem várias maneiras de você saber se aquela empresa é idônea, não é, né? Se aquele valor está justo ou não. Então é importante que ele crie essa conexão verdadeira também, as empresas com o seu cliente. E eu acho que esse é o grande desafio dos negócios. Como é que eles vão criar essa conexão verdadeira? Né? E em todas as empresas que a gente atende na área de comunicação, a gente busca alinhar qual é o propósito da empresa com o seu cliente. Porque o propósito da empresa não pode ser ela ter lucro, não pode ser ela vender um determinado produto, porque isso toda empresa tem que fazer. Né? Gerar lucro toda empresa tem que fazer para ficar de pé. Só que agora qual é o propósito que ela tem com o consumidor? Para a gente dar um exemplo fácil para o pessoal entender. Eu posso estar aqui vendendo um carro. Um carro com tecnologia, com um design bonito, né, com um preço razoável. Hoje não está tão razoável assim o preço dos carros. É verdade. Né? Enfim, eu posso vender um monte de atributos do carro e tentar convencer o meu consumidor a comprar ele. Como eu posso ter um outro tipo de carro onde eu digo assim, esse é o carro que tu vai encarar as tuas aventuras. Esse é o carro que tu vai andar por qualquer lugar, seja estrada, seja montanha, seja trilha. Esse é o carro onde é que tu vai botar a tua família, tu vai poder encarar viagens inesquecíveis com ela. Tu entende que eu estou aqui construindo um cenário que entende a necessidade daquele consumidor? E hoje, muitas das marcas de carro, se a gente olhar, elas se posicionam como que necessidade elas estão suprindo na vida dos consumidores. Pode ser um consumidor que tem um viés mais esportivo, um consumidor mais aventureiro, né? Um consumidor mais urbano. Todos eles tentam vestir esse universo ao redor da necessidade do cliente para
deixar a marca ou o produto mais atrativo. Porque no fim é isso que gera conexão. Eu sou formado em publicidade também e na época que eu fiz era mais gráfico, assim, né? E tinha uma propaganda, me lembro, numa época que era espelhado, né, de uma revista, que era o Golf GTI, Turbo. Na época, né? O pessoal nem tem mais o Golf agora, né? O GTI. Mas enfim, e ela era turbo e ele tinha o capô dele, tinha um calombo para o turbo em cima do capô. Então, numa página era a frente do carro com aquele calombinho e do outro lado era uma foto de um cara de calça jeans da cintura para baixo até o joelho. Aí a manchete do anúncio dizia assim: novo Golf GTI Turbo, visivelmente mais potência. E aí entra a magia da comunicação. Aí que né? Só que o importante é assim, a comunicação ela atrai, né? Ela vai atrair o olhar do consumidor. Só que a gente não pode provocar uma péssima experiência a hora que o cliente chega no lugar. Sim, porque daí aquilo vai tudo por água abaixo. Porque tudo vai por água abaixo, porque no momento da comunicação a gente fez o despertar, né? A gente provocou. Só que daí, com certeza, um monte de gente que está nos assistindo já deve ter ido em uma empresa onde a experiência foi péssima do início ao fim. Não tinha nada a ver com a propaganda. Não tinha nada a ver com a propaganda. Então, isso é um olhar que os empresários também têm que ter. Porque às vezes eles estão focados em trabalhar preço, em mexer em mix de portfólio de produto, em fazer comunicação, tá? Mas e o resto da jornada do cliente que às vezes é esquecida? Essa jornada é o que vai realmente transformar, como eu falei antes, transformar o consumidor em cliente. É ela que vai fidelizar, esse cliente vai passar a ser fiel, esse cliente vai começar a fazer o antigo boca a boca que se fazia, só que hoje numa outra proporção que o digital proporciona. Né? Hoje tem muitas pessoas que publicam muitos conteúdos da felicidade, do bem-estar, do prazer que elas estão tendo em estar nos negócios e isso que gera, de novo, fluxo para dentro das empresas. E só para a gente concluir, Marco, isso é independente, né? Você falou agora nas redes sociais, né? Independente do tamanho, né? Eu acho que isso vale até o cara enorme lá, até para o cara que está fazendo bolinho ali em casa, ali para os pequenos empresários. Né? Isso não está restrito a grandes negócios. Sim. Bem pelo contrário, eu acho que hoje muitos pequenos negócios, negócios de cidade, negócios de bairro, né? Eles têm se destacado exatamente porque eles estão entendendo como se comunicar com o seu cliente. Eles estão entendendo esse universo de necessidades do cliente e como eles conseguem construir um propósito que mostra assim, a minha marca tem valor para aquele cliente. Não é apenas uma entrega de um produto ou serviço, mas ela transforma, cria momentos de felicidade, momentos de prazer e a empresa precisa se valorizar disso. Então, assim, um negócio aproveita do que o cliente fala de ti bem. Promove aquilo, gera boas experiências. Pensa que todo ponto de contato é uma grande oportunidade para fidelizar esse cliente. Ponto de contato, hein? E só lembrando também, a gente está falando sobre a questão de fidelizar o cliente, né? A companhia Zafari faz isso muito bem lá naquelas propagandas de final de ano, onde não vende sequer produto, nem um endereço, nem preço, nem nada. Aí mostra uma família, todo mundo reunido, para associar a pessoa, quando for no supermercado, inconscientemente, a se sentir bem por uma empresa. Né? E o pessoal não está vendendo nada na propaganda. Isso é contar histórias, né? Só que quando tu está contando essa história, tu está mostrando que tu entende a realidade do teu cliente, o universo do teu cliente, tu vive aquilo. Né? Tu não está apenas entregando um produto que ele está levando para casa. Né? O teu produto, ele é coadjuvante dentro da vida desse cliente, né? Mas tudo que está ao redor da vida desse cliente que é o mais importante. Fantástico. Michael, o pessoal que está nos acompanhando aí, como é que faz para saber mais redes sociais aí para te acompanhar? Como é que faz? Podem acompanhar a nossa agência, é a Agência Gamp. Podem procurar no Instagram, no LinkedIn, no nosso próprio site. Se alguém quiser me acompanhar também pode procurar por Maicon Dias. No Instagram e no LinkedIn, eu também gero muito conteúdo dessa parte de comportamento de consumo, insights, gerações, né, mudanças, porque a gente vive num mundo tão acelerado de mudanças. A gente estava ali antes na entrada conversando, né? Negócios de décadas. Né? Esses negócios de décadas talvez viveram 50 anos no mesmo modelo de operação. E os últimos 10, 20 anos, elas estão vivendo o que a humanidade não viveu em séculos. É verdade. Então, assim, é importantíssimo que todo mundo acompanhe essas mudanças,
acompanhe o comportamento das pessoas, mas lembrando, tudo é suprir necessidade. As pessoas, no fim, elas precisam suprir necessidades. Sim. O que elas mudam é como elas buscam suprir essa necessidade. E as empresas precisam se adaptar a isso. Michael Dias, fantástico, baita bate-papo. Olha aqui, ó, se você se conectou agora, fica lá nas nossas redes sociais. Então, muito obrigado pela participação, obrigado, tá bom? Obrigado Vamos falando, né? Porque a coisa está sempre mudando. É isso aí. Valeu, Michael. Muito obrigado. Obrigado.